Olá, eu sou o professor Henrique Gâmbaro e sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a liderança, para a gestão, que é a questão da avaliação e do feedback. A avaliação e o feedback são dois instrumentos, duas ferramentas que são maravilhosas para a gestão. Por quê? Porque pela avaliação eu entendo o que está acontecendo, eu tenho um resultado, e pela análise desse resultado eu percebo mudanças que devem acontecer, tanto de processo quanto de atividades, de técnica, e vou passar isso para a minha equipe, para os meus colaboradores, que é o feedback. Então, se você busca desenvolvimento, é pela avaliação e pelo feedback. Se você busca fazer a sua organização crescer e melhorar tanto o atendimento, os processos, as transformações que ela faz, é por meio do controle e por meio do desenvolvimento. Controle, avaliação, desenvolvimento, feedback. Perfeito? E o que eu quero começar com você é para falar da qualidade dos indicadores utilizados. Quando nós vamos fazer uma avaliação, nós estamos buscando uma foto da atual situação, o resultado daquele momento. E se eu não souber trazer esses resultados, encontrar esses resultados, a minha análise, depois da avaliação, pode ser comprometida. Qual é a ferramenta que você usa para fazer a avaliação? Você tem formulários de avaliação? Você tem algum aplicativo, algum software de avaliação? Você faz na caneta? É muito complicado quando, mesmo você tendo ferramentas boas, você não sabe o que você deve medir. Então, eu não posso fazer uma análise em cima de algo que eu não confio, de resultados que eu não confio. Então, a primeira coisa, para fazer uma avaliação, eu tenho que definir requisitos de qualidade. Outro momento super importante é o momento da análise. Quem vai fazer as análises dos resultados dessa avaliação tem competência para isso? Ele sabe o que ele está fazendo? Ele sabe como avaliar? Ele sabe relacionar as diversas variáveis para poder chegar no resultado? Então, quem faz a avaliação também não pode ser qualquer um. Ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que ter conhecimento conceitual, ele tem que entender dos objetivos da organização, dos valores dessa organização, dos resultados esperados por essa organização. Não é qualquer um que pode fazer. Inclusive, tem líderes que, para fazer essa avaliação, precisam do quê? De apoio de pessoas que conheçam mais do que ele, que orientem ele a como fazer a avaliação correta. Então, sem capacidade de análise, fica muito difícil fazer uma avaliação. E, em terceiro, capacidade de interpretação. Muitas vezes, a questão da avaliação leva em conta variáveis não só objetivas, mas variáveis também subjetivas. A variável objetiva é aquela que eu consigo medir. A subjetiva, já que tem um ser humano relacionado, tem sentimento, visão, valores relacionados, e eu preciso de uma capacidade de interpretação maior para poder entender esse colaborador, para poder entender como eu vou trabalhar com esse colaborador e como é que eu vou fazer esse colaborador atingir um nível que eu espero que ele atinja
por meio do feedback. Compreenderam isso? Então, para eu fazer uma boa avaliação, primeira coisa, eu tenho que confiar nos dados, eu tenho que confiar nos instrumentos, eu tenho que ter boa capacidade de análise e uma excelente capacidade de interpretação, para que eu possa juntar todas essas peças e fazer acontecer. E como eu disse para vocês, a avaliação, ela tem uma metodologia e eu tenho que conhecer essa metodologia. Qual é o instrumento que eu vou utilizar? Quais são as medidas que eu tenho que utilizar? E você deve buscar a ferramenta que atende àquilo que você quer medir. Também percebo muitos líderes, muitas organizações usando a mesma ferramenta de avaliação para todos os setores da empresa. Não, não pode. Porque cada setor tem o seu objetivo, cada setor tem a sua maneira de trazer o resultado. Então, para cada setor, eu tenho que criar o quê? Eu tenho que criar ou adaptar a ferramenta que eu estou usando. Perfeito? Então, e tem que ter metodologia. Sem metodologia, a sua avaliação não vale nada. Não tem o achômetro. Não tem o eu acho que sim. É a avaliação, gente. E a avaliação da sua organização, dos resultados da sua organização. Então, nós devemos ter muita responsabilidade no momento que vamos fazer o quê? No momento em que vamos lá e vamos aplicar um instrumento. Se eu aplicar qualquer instrumento, eu vou ter qualquer resultado. Perfeito? Vamos lá? Resultado da avaliação. Quando eu vejo o resultado da avaliação, quando eu vou fazer análise, quando eu vou fazer as interpretações, eu tenho que ter em mente o quê? Óbvio, o objetivo da organização, não o meu, não do João, não do Pedro, mas qual é o objetivo da organização? Eu tenho que ter em mente, para saber se está indo em direção. Outra coisa é medir os processos. Perceber se aqueles processos, o que é um processo, gente? Processo é um conjunto de atividades que leva à transformação de algo. Então, os processos, por meio da avaliação, eu consigo medi-los, eu consigo ver se tem gargalo, eu consigo perceber se em algum momento está pulando etapas, se as coisas estão feitas, se a técnica utilizada está sendo correta. Isso eu descubro por meio da avaliação. Outra coisa é a questão comportamental, que é a questão da postura esperada pelos seus colaboradores. Lembra que eu falei que numa avaliação tem tantos pontos objetivos quanto subjetivos para serem analisados? E como eu falei, o objetivo eu consigo medir. O subjetivo tem o humano no meio, tem sentimento, tem valores. E isso eu consigo medir? Lógico que sim. Lembre-se sempre que toda organização ela deve possuir o quê? Valores, objetivos, missão. Então, em cima desses pontos, eu tenho que ter na cabeça o perfil esperado do meu colaborador. O que eu espero dele em base de comportamento? Tem empresas que empresas não, tem pontos, tem atividades na empresa onde você deve ser mais agressivo, tem pontos que você deve ouvir mais, tem lugares que você deve ter uma postura mais educada. Então, eu tenho que perceber quais são os valores e a postura que eu espero para poder o quê? Endireitar isso na frente.
Depois, nós temos a situação passada e a situação presente. O que é a situação passada? Era como estava. É a última avaliação que eu fiz. Qual é a situação atual? É a que eu fiz hoje. E para que serve isso? Porque eu tenho que ter comparação. Eu tenho que entender onde eu estava, entender onde eu estou, para poder gerir situações para chegar onde eu quero. Compreendem isso? Então, a avaliação, na hora da análise, ela tem que ter uma referência. Como é que estava? Como é que está? Melhorou? Melhorou quanto? Melhorou? Melhorou por quê? Porque o último feedback foi bom? Melhorou por quê? Porque nós fizemos mudanças no processo e agora o processo está respondendo de forma adequada? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que o processo de avaliação, como disse agora há pouco, é muito sério. Eu tenho que ter pessoas competentes para fazer esse processo de avaliação acontecer e acontecer com resultados verdadeiros, com resultados que eu tenho confiança. Perfeito? E aí, depois que eu faço a avaliação, que eu tenho os resultados, que eu interpretei, se eu vi que melhorou, se eu vi que piorou, se eu percebo que tem que haver alguma mudança, se eu percebo que tem algum desvio, eu tenho que arrumar, eu tenho que colocar na linha, eu tenho que orientar quem faz essas atividades para começar a fazer de tal forma, tomar a atenção, para que eu consiga aquele resultado que eu espero. E agora é a hora do feedback. Olha lá, feedback, vamos ler. Feedback é utilizado nas áreas de gestão quando é dado um parecer sobre uma pessoa ou grupo de pessoas na realização de um trabalho com o intuito de avaliar o seu desempenho. É a hora de falar. Tem empresas que fazem feedback, avaliação anual, tem empresa que faz semestral, tem alguns líderes que trabalham semanalmente com feedback, não é a organização, é o líder que trabalha com feedback. E o feedback é um momento muito rico, é um momento que deve ser celebrado por todos, e não um momento de medo, não um momento de incômodo. Eu sei que você é líder, a hora de fazer um feedback, ele é muito difícil, porque nós temos uma responsabilidade enorme como líderes de provocar a mudança sem também provocar um ambiente tóxico, um ambiente mal educado. Teve um podcast, eu acredito, ou uma apresentação no nosso programa na TV, que nós estávamos falando sobre a responsabilidade do líder na hora da comunicação. Porque é o líder que se comunica. E a hora do feedback é uma hora muito complicada para o líder. Por quê? Porque ele tem que fazer a crítica. E essa crítica não pode sair como uma provocação, não pode sair como uma ofensa. Porque é o feedback que vai trazer o desenvolvimento. Tanto positivo quanto negativo. Como assim, Henrique? Positivo e negativo. Existe o feedback de realimentação negativa. O que é o feedback com resultado negativo? Vamos ver aqui no slide. Não provoca o movimento de mudança, não provoca a melhora nos processos,
Afasta a chefia do colaborador, porque o colaborador vê o chefe, entende que o chefe ele não está querendo desenvolvimento, ele está entendendo aquilo como uma crítica, o colaborador entende como uma crítica, como uma ofensa. Cria atrito e aumento do estresse dentro do ambiente do trabalho, isso quando o feedback é mal feito. Cria problemas de ordem hierárquica. Então, vem comigo aqui, pensa. Eu vou fazer um feedback para ter esses resultados que eu falei agora? Afastar o colaborador de mim? Não atingir, não conseguir mudar o processo que eu preciso mudar? É muito complicado quando eu não sei fazer. Agora, quando eu sei, eu provoco o quê? A retroalimentação positiva. Vamos lá ver, ó, a positiva. Retroalimentação positiva. Melhora da execução da tarefa, melhora do comportamento e da conduta do colaborador, diminuição do estresse, ou seja, aumenta a qualidade de vida no ambiente de trabalho, melhora o ambiente de trabalho. Aquela falta que foi feita, aquele erro que foi constatado, não acontece de novo. Por quê? Porque o colaborador ele entendeu o seu feedback e ele, como ele entendeu, ele comprou a sua ideia e foi lá e fez a mudança. É para isso que serve o feedback, para fazer a mudança. O colaborador reconhece o erro, ele aprende com aquilo. E eu ter um colaborador que aprende, nossa, é o que eu mais quero. O colaborador que percebe, é esse colaborador que eu quero. É aquele colaborador que olha, ele percebe o que a empresa espera dele, tem a orientação correta e faz a diferença. Não é bom? Lógico que é. Então, cuidado na hora do feedback. Como eu expliquei, o feedback é o momento onde a chefia, a liderança, vai buscar dar uma orientação ao colaborador dos ajustes que ele deve fazer dentro das tarefas que ele executa. Se eu sei fazer o feedback e eu tenho uma mudança da tarefa para melhor, e eu tenho um ambiente melhor de trabalho, eu atinjo meus objetivos, o próprio colaborador se desenvolve. Muito bom. Agora, quando eu não sei fazer, na verdade, o meu feedback está criando um inimigo. Por quê? Porque se um feedback for mal feito, esse colaborador vai se afastar e não vai dar o devido valor, aquele valor que eu espero dele dentro da organização, dentro dos relacionamentos e principalmente dentro da tarefa. Perfeito? E regras de um feedback, já finalizando. O que eu devo me preocupar para fazer um feedback bem feito? Ok? Vai algumas orientações. Vamos lá ver no slide? Vamos lá. Primeiro, comece sempre pelo que há de bom. Vem comigo. Comece sempre pelo que há de bom. Sempre comece com os aspectos positivos. Quando você faz isso, você está envolvendo ainda mais o colaborador, você está trazendo ele para a conversa, ele vai perceber com bons olhos que você reconhece o que ele fez de bom, o que ele fez certo, tanto objetivamente quanto subjetivamente. Então, você tem que trazer, você tem que diminuir ou fazer com que esse colaborador ele abaixe as defesas dele. E um bom começo é falando o que há de positivo, o que ele fez de positivo. Depois, vamos lá, jamais seja genérico. Jamais seja genérico.
E o que é ser genérico? O feedback, ele é pessoal. Ah, não, vou dar o feedback para a equipe. Aí é o outro tipo de feedback. São outras preocupações. Mas um feedback individual, eu estou avaliando quem? O indivíduo, aquele colaborador. Se eu ficar usando termos porque todo mundo faz, porque os empregados são assim, porque você não colocar ele na coletividade. Você colocar ele na posição dele. Ele como um membro de uma equipe. Ele como uma pessoa que forma uma massa que vai fazer a transformação. Se eu fosse genérico, quem está recebendo feedback pode entender que ele está pagando por pecados que não são dele. Compreende isso? Então, não seja genérico. Outro ponto, crie um ambiente estratégico de conversa. O que é criar esse ambiente estratégico? Cuidado onde você vai dar o feedback. Vai dar feedback na cozinha da empresa? Vai dar feedback na hora da saída, numa sexta-feira? Vai dar feedback na frente de outros colaboradores? Eu acho que não. Eu acho que você não deve fazer isso. Então, quando você for dar o feedback, esse feedback ele tem que ser visto não como uma coisa corriqueira. Você tem que dar valor. Porque se você der o valor, o seu colaborador também vai dar valor. Então, procure uma sala, marque a data do feedback, avise esse colaborador que vai haver uma reunião ou uma conversa para um feedback, não pegue ele de surpresa. Monte para que esse ambiente ele fique agradável. Quando eu falo agradável, senhores, não é agradável de vamos tomar um refrigerante deitados numa poltrona, não é isso. É você fazer esse ambiente ficar amigável. Porque o estresse do colaborador ele diminui e como para você conseguir um feedback positivo, você tem que abaixar as defesas desse colaborador, porque ele está com medo do feedback, um ambiente agradável, um ambiente que as pessoas elas possam ter uma privacidade é muito importante. Ou seja, feedback, para ser dado, tem que pensar, não é a qualquer hora, em qualquer momento. Outro ponto importante do feedback é você estabelecer como você líder vai dar o feedback, é estabelecer regra para a conversa. Ah, como assim, Henrique? Regra para a conversa. Quando eu vou dar um feedback, eu vou avisar qual é a estrutura desse feedback. Então, no começo, você fala, fulano, o feedback é dividido em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar e você vai me ouvir. Deixa eu falar. Porque, às vezes, o colaborador ele não concorda, ele vai ficar te interrompendo a todo momento. E isso é péssimo para a hora do feedback. Então, estabeleça a regra. Primeiro eu vou falar. A segunda parte é você que vai falar. E a terceira parte nós vamos encontrar, vamos analisar juntos e vamos ver o que nós podemos fazer juntos. Apesar da decisão ser sua, não esqueça que você precisa da colaboração desse colaborador. Você precisa que ele se comprometa, nada melhor do que ter essa terceira parte. Então, estabeleça a regra. Primeiro, você fala. Depois, deixa o colaborador colocar a exposição dele e também não o interrompa. Deixa ele falar. E a terceira parte,
Como vocês dois já falaram, vocês já expuseram o problema, as possíveis razões do que aconteceu e vão buscar juntos uma solução. É extremamente positivo isso, o colaborador ele se sente útil, o colaborador ele se sente ouvido e por meio disso a colaboração dele vai aumentar. Aí ele vira um colaborador de verdade, ok? Não use tom acusatório. Você fez. Foi por sua causa. Evite isso. Porque não vai adiantar em nada. Você só vai afastar o colaborador. Não use tom acusatório. Uma organização é feita por pessoas que trabalham juntas. Então, a culpa não é de um. Entendem isso? Então, evite tom acusatório, mesmo que ele tenha provocado, mas não aponte o dedo. A hora de conversar, que, como eu disse, o líder ele tem que ter essa competência da comunicação, uma boa competência, para ser bem compreendido. Se eu uso o tom acusatório, eu estou afastando. Se eu sei falar, eu estou aproximando. Perfeito? Depois, escute. Escute. Tem um episódio aqui dentro do nosso canal que fala sobre saber ouvir. Escute. Entenda. Você que é o líder que está fazendo a avaliação, você tem que saber ouvir. Porque por meio do que o colaborador vai falar, você vai descobrir novas coisas. Você vai enxergar coisas que você não estava enxergando antes. E isso vai aumentar muito mais a sua visão sobre o processo e sobre as coisas que estão acontecendo. Então, não interrompa quem está falando. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa se expressar. Compreenda. Escute. E dê o reforço positivo. O reforço positivo é aquele que muda a opinião, muda a visão do colaborador. É aquele que o colaborador ele vai se sentir comprometido com a mudança que você espera. E o comprometimento dos nossos colaboradores talvez seja o maior desafio de toda a área de gestão de pessoas. Você vai dar o reforço positivo, ele vai se sentir mais membro da organização, ele vai ter um sentimento de pertencimento, e com tudo isso vai acontecer o quê? Vai aumentar o comprometimento desse colaborador. Então, o processo de avaliação e feedback serve para isso. Só resumindo, o que nós já vimos. Para eu fazer uma boa avaliação, eu tenho que entender do processo, eu tenho que ter boas ferramentas, uma boa capacidade de interpretação e análise. Não é qualquer um que pode fazer a avaliação. Depois, o feedback. O feedback é a hora de pegar os resultados dessa avaliação e mostrar esses resultados para os colaboradores, de forma individual, para que cada um entenda e assuma o seu papel dentro da organização, para que aqueles resultados apresentados melhorem por meio da sua orientação, por meio da exposição dos objetivos e daquilo que você quer. Perfeito? Espero tê-los ajudado ainda mais hoje com esse tema de avaliação e feedback. Muito obrigado e até uma próxima.